A Pedra do Sal faz parte do conjunto arqueológico do Cais do Valongo. No século XVII, o mar chegava até a base da pedra e negros escravizados traziam o sal dos navios vindos de Portugal e, para facilitar sua subida, foram esculpidos degraus na pedra. No século XVIII, foi construído o Armazém do Sal, que, além de servir de armazenamento do produto, virou um ponto de encontro entre pessoas negras que se reuniam para cantar, jogar capoeira, dançar. No século XX, importantes figuras da nossa história, como Pixinguinha, passaram por lá. Até hoje, a Pedra do Sal é marcada por suas rodas de samba. Ela é um lugar de memória e vivência da cultura afro-brasileira. Também existe lá uma comunidade quilombola formada por remanescentes de gerações de pessoas escravizadas. Desde o século XVI, o Brasil recebia negros vindos da África. E a partir do século XVIII, em 1779, o comércio de escravos se estabeleceu na área do Valongo. A ideia era se evitar que os negros africanos desembarcassem nas principais vias do Rio de Janeiro. Em 1º de março de 2017, o Cais do Valongo, que foi o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e se tornou também o maior porto receptor de escravos do mundo, foi elevado à categoria de patrimônio mundial. A pequena África, ela representa não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, a fundamental contribuição cultural e econômica e social, e onde o negro estava presente. O que há de se fazer é recuperar o que se deixou ali, aquela herança deixada ali, aquela herança africana deixada ali. Ela foi de suma importância para todo o povo brasileiro. No momento que você vê com uma urbanização mais moderna ainda, você descobre o passado. Aí você descobre o Cais do Valongo, o Cais da Imperatriz. Você tem que deparar com isso. Você tem que, uma coisa que não se falava muito, você tem que deparar com a obra do Rebouças, né? Dos irmãos Rebouças. Né? E ao mesmo tempo que você depara com a obra dele, você tem que deparar com a história de que, em pleno período escravocrata, ele faz aquela obra e a exigência dele é que não queria mão de obra escrava trabalhando na obra. Nesse processo de renovação, então, uma tarefa que a gente vem conduzindo é a recuperação do patrimônio desta região que é preservada. E aí você tem um casario importante, mas tem um trabalho, sobretudo, de valorização do patrimônio imaterial da região. É o que guarda efetivamente mais essa efervescência cultural e essa identidade da região. Se não temos mais o negro, o ser humano, ali naquelas ruas da zona portuária, nós ainda temos, com certeza, toda uma força de ancestralidade. Claro que é uma região sagrada. As primeiras tendas que foram fundadas aqui na capital foi exatamente nesses bairros. Então, aonde que eram? Naqueles sobrados.
aqueles casarões que foram construídos ali pelos portugueses. Então, naqueles casarões é que se instalavam as tendas de Umbanda. Na Praça Mauá, na Saúde, na Praça 11, aqui no Estácio. O Estácio é um bairro importantíssimo, que dizem, né, que aqui foi uma grande senzala. Por volta de 1840, nós tínhamos uma população de 240 mil pessoas, dos quais a metade eram escravos, aproximadamente. A partir dessa época, começa a se consolidar o que hoje nós chamamos a sociedade brasileira, que vai chegar ao século XX. E é também a época de formação do que nós chamamos Cidade Nova, que onde futuramente será a pequena África. Ali é o momento da fundação do Rio de Janeiro contemporâneo. É um momento em que você tem, né, além de uma série de imigrantes de várias origens, você tem uma presença negra muito forte, que trouxe para a cidade, que fez conviver, né, com essa camada de população de todas as origens, uma forma de pensar, uma forma de compreender o mundo que é completamente original, né, no contexto da civilização ocidental. Ali se desenvolveu determinados tipos de música popular brasileira. E também por características próprias que teve essa comunidade. Parte dela era oriunda da Bahia, veio para o Rio de Janeiro após as rebeliões dos malês em 1835, quando os libertos africanos passaram a ser mal vistos na cidade e temidos. Então, para evitar contratempos e para evitar perseguições, muitos deles, alguns voltaram para a Costa da África e outros vieram para o Rio de Janeiro, onde se transformaram numa espécie de, passaram a ter uma espécie de liderança de comunidades de libertos, de homens livres que viviam naquelas proximidades. A Bahia estava em franca decadência. Quando veio a lei do ventre livre, muitos senhores se aproveitaram e libertaram seus escravos. Eles vieram muitos para o Rio de Janeiro e foram ocupar aquela região da Cidade Nova, que já oferecia uma série de benefícios. Desde 1859 já tinha o bonde, mais ou menos na mesma época estava se implantando a linha férrea, e era também uma época em que se ampliava a exportação de café, ou seja, havia emprego na zona portuária. Então era um ponto estratégico de terrenos baratos que podiam ser rapidamente ocupados. Ali se concentrou, a partir de um determinado momento, a partir dos fins do século XVIII, o ingresso de escravos do Rio de Janeiro. E ali se concentravam os mercados de escravos, os depósitos de escravos, e o cemitério dos escravos chamados escravos novos, que eram aqueles que morriam antes ou logo após, antes de chegar à terra, ou logo após o seu desembarque. Os 90% dos africanos que foram trazidos para o Rio de Janeiro vinham do sul dos Camarões até o sul de Angola e o sul de Moçambique, maciçamente bantos. A maior parte dos habitantes da pequena África devia ser também banta. Agora, eles sofreram uma influência muito forte dos Iorubás e dos Fons. E no correr dos anos, no correr do tempo, foram, de uma certa forma, se iorubanizando, né, muitos deles. Porque o prestígio dos cultos dos orixás foi muito grande. Poderão de cultura se contaminando reciprocamente. Mas a presença negra sempre foi muito forte. Machado de Assis nasceu ali no Morro do Livramento. O pai dele, negro, liberto,
morava na casa de um senador ali no Morro do Livramento. A mãe dele, ao que me parece, era de Açores, doceira. E o Machado de Assis, autodidata, também começa a vida dele. Depois sai para São Cristóvão, mas começa ali, Morro do Livramento. Praticamente todos os estivadores durante o Império ou eram escravos africanos, geralmente chamados escravos de ganho, quer dizer, aqueles escravos que não trabalhavam sob a supervisão do dono, mas apenas eram obrigados a dar ao dono todos os dias ou todas as semanas uma determinada importância em dinheiro, como também de negros libertos. Então eles realmente controlavam, digamos assim, a vida social do Porto do Rio de Janeiro. Os baianos, os pernambucanos, mas basicamente os baianos, né? Essa migração mesmo, que passa pelo Cais do Porto, pelo Trapiche, pela Pedra do Sal, é de baianas. E, obviamente, o Porto oferecia algum trabalho também. Talvez a maior parte dos empregados fossem empregados do Porto. Houve uma espécie de grande soma das numerosas Áfricas que se efetuou no Brasil. As numerosas Áfricas que se desconheciam entre si vão se conhecer no Brasil. Isso tudo se forja entre o fim do século XIX e o princípio do século XX, num prazo de tempo relativamente curto. Se você pensar que uma cultura na Europa leva séculos para surgir, a cidade nova, a pequena África, ela se consolida em 50 anos, o que foi algo excepcional, haja vista as diversas origens ricas de onde esse povo veio. Boa naquela área. Então ele deixou o Morro da Conceição intacto, ele deixou o Morro da Providência intacto, ele não mexeu ali, deixou bom. Eles estão criando casa, então vamos deixá-los ali, eles são úteis, afinal de contas estamos ampliando o porto, vamos precisar de mão de obra para trabalhar ali e tudo mais, Paulo, sei o que, não existiam containers, então todo mundo tinha que carregar o saco nas costas, então vai ser muito necessário essa população, vamos deixar eles ali. Então, por enquanto vamos deixá-los ali. E foi o que aconteceu. Então essa parte da pequena África sobreviveu muito. Agora tem esse episódio curioso do Pereira Passos, que ele, de inimigo, ele acabou sendo um dos consolidadores da área. Essa cidade ela tem uma africanidade muito forte na sua, não na sua gênese, que na verdade a gênese era muito mais portuguesa e indígena, mas depois, na consolidação da identidade dessa cidade. Então essas histórias não podem ser passadas ao largo, né? Então acho que mais do que fazer as obras, fazer o porto, receber turista, receber empresas naquela região, é também contar a preservação dessa identidade que essa cidade tem e dessa cultura. Essa área é de uma relevância histórica ímpar, não só para o Rio de Janeiro, para a região e para o Rio de Janeiro, mas para o que a gente pode chamar de identidade nacional. Muito do que a gente entende como brasileiro nasceu aqui ou passou aqui. E, sobretudo, a marca da influência africana no que é a identidade brasileira. Então, esse conjunto de elementos que era frequentado por trabalhadores da estiva, em sua grande maioria afrodescendentes, produz uma massa cultural que marca muito a nossa identidade, ela de alguma maneira ainda continua presente. Você tem um início disso e marcas disso não só na cultura, mas também na economia. Uma primeira grande obra portuária do Rio de Janeiro, que é a primeira obra também do primeiro engenheiro negro brasileiro, que é o André Rebouças, também é um marco na luta pela abolição. Como é que o poder público trata dessa cultura? Né? Como é que ele trata de forma respeitosa, de forma de deixar um legado para as futuras gerações?
Esse é o grande desafio. Então, não basta só fazer prédio, não basta fazer viaduto, não basta, né, você criar a urbanidade só de mobilização, sem levar em conta que a alma dessa cidade não está nos prédios, está na cultura do seu povo.